De um garoto que desafiou o juiz por causa do celular a outro que teve a audácia de zombar da mãe de sua vítima, algumas crianças parecem não ter noção da gravidade de seus atos, nem mesmo dentro de um tribunal. Prepare-se, porque as cenas que você vai ver agora são revoltantes. Estas são algumas das crianças mais desrespeitosas que já pisaram em um tribunal. Começamos com Penélope Soto. Vamos direto para Miami, Flórida, onde uma simples audiência se transformou em um verdadeiro espetáculo de arrogância e insubordinação. No Tribunal de Circuito de Miami-Dade, uma jovem chamada Penélope Soto aprendeu da pior maneira possível que desrespeitar um juiz pode custar muito mais do que alguns dias de detenção. Tudo começou quando Penélope foi detida por posse de uma substância controlada, o que a colocou frente a frente com o juiz Jorge Rodrigues Chomá no dia 4 de fevereiro de 2013. Desde o momento em que pisou na sala do tribunal, sua postura indicava que ela não estava levando nada daquilo a sério. O juiz iniciou a audiência com perguntas básicas sobre sua situação financeira, mas em vez de responder com seriedade, Penélope zombou do processo respondendo com sarcasmo e risadas, como se estivesse participando de uma brincadeira. Ao ser questionada sobre seus bens, ela mencionou joias e insinuou que eram de alto valor, mas sua atitude despreocupada não passou despercebida. O juiz, já desconfiado de sua postura, quis esclarecer um ponto crucial e perguntou se ela havia consumido alguma substância ilícita nas últimas 24 horas. Actually, no. Com confiança, ela negou. Mas seu comportamento errático contava uma história diferente. A falta de respeito ficou ainda mais evidente quando o juiz estabeleceu uma fiança inicial de $5.000 e, em vez de demonstrar preocupação, Penélope saiu da audiência murmurando um gesto ofensivo. Bye bye. Adios. Mas o juiz não deixou isso barato. Ele imediatamente a chamou de volta. E para mostrar que o tribunal não toleraria esse tipo de comportamento, dobrou sua fiança para $10.000. A essa altura, qualquer pessoa teria entendido a gravidade da situação e mudado de atitude, mas não Penélope. Ao se afastar novamente, ela ousou gritar um insulto direto ao juiz. Did you say that? Yes, sir. Oh, you did say that? Essa foi a gota d'água. Sem hesitar, Rodrigues Chomá a considerou em desacato ao tribunal e aplicou uma sentença de 30 dias na prisão do condado, deixando claro que ali não havia espaço para brincadeiras. O que ela não esperava era que sua atitude desafiadora seria registrada pelas câmeras e se tornaria viral. O vídeo da audiência rodou o mundo e gerou uma enorme repercussão, com pessoas chocadas com a ousadia da jovem e a resposta firme do juiz. O caso rapidamente se tornou um dos momentos mais comentados em tribunais. No entanto, essa história não termina aqui. Apenas 2 dias depois, o tribunal revisou a decisão e reduziu sua fiança de volta para $5.000. Mas a maior reviravolta veio 4 dias após o incidente, quando Penélope retornou ao tribunal com uma postura completamente diferente. Dessa vez, ela não estava sorrindo nem fazendo piadas. Com visível arrependimento, ela pediu desculpas ao juiz, reconhecendo que seu comportamento havia sido irracional. Suas palavras foram direcionadas não apenas ao tribunal, mas também à sua família, que havia sido profundamente afetada por sua atitude. O juiz, percebendo que havia uma mudança genuína, decidiu dar a ela uma nova oportunidade. Em vez de cumprir os 30 dias de prisão, Penélope foi encaminhada para um programa de reabilitação de drogas, e essa decisão fez toda a diferença. 1 ano depois, ela concluiu o programa com sucesso e teve suas acusações retiradas. O caso de Penélope se tornou um exemplo claro de que desrespeitar um tribunal pode ter consequências severas, mas também mostrou que, com humildade e responsabilidade, é possível reverter uma situação negativa e seguir um novo caminho. Outro caso chocante de desrespeito à autoridade foi o de Nicholas Lindsay, um jovem cuja trajetória no sistema judicial se tornou um verdadeiro exemplo de frieza e indiferença. Condenado 3 vezes, ele jamais demonstrou remorso. Pelo contrário, sua postura desafiadora e seus sorrisos durante os julgamentos deixaram todos perplexos. Tudo começou em 2011, na Flórida, quando o policial David Crawford,
um veterano com 25 anos de serviço e amplamente respeitado pela comunidade, foi chamado para atender a uma ocorrência que parecia rotineira, um simples relatório de roubo. Sem imaginar o perigo, Crawford se aproxima da cena com apenas um bloco de notas em mãos. Mas, do outro lado, está Nicholas Lindsay, um adolescente de apenas 16 anos, segurando uma arma comprada por $140. O que acontece a seguir é chocante. Tomado pelo pânico, Nicholas dispara 5 vezes contra o policial, tirando-lhe a vida ali mesmo. A vítima sequer teve tempo de reagir. Estava desarmada, apenas cumprindo o dever. O caso rapidamente seguiu para julgamento e Nicholas foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau. Normalmente, menores de idade são julgados de maneira diferente no sistema judicial, mas, dadas as circunstâncias brutais do crime, as autoridades decidiram tratá-lo como adulto. Sua sentença inicial foi prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, uma reviravolta judicial alteraria seu destino. A Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que menores não podem receber automaticamente sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de revisão. Isso levou à reavaliação de sua pena. Mas o que chocou ainda mais foi a atitude de Nicholas no tribunal. Cada vez que comparecia diante do juiz, ele se mostrava completamente indiferente, sorrindo e zombando da gravidade da situação. Enquanto o juiz lia a sentença, detalhando o impacto devastador do crime na família da vítima, Nicholas parecia desinteressado, sem demonstrar um único sinal de arrependimento. Sua expressão de descaso foi notada por todos, inclusive pela filha de Crawford, Amanda, que desabafou em meio à dor. Ele é um animal. Estou feliz que isso acabou, porque ficou claro para mim quem ele realmente é. Mesmo diante das evidências esmagadoras e das declarações emocionadas da família do policial, a defesa de Nicholas tentou argumentar por uma sentença reduzida. Advogados alegaram que ele estava tentando mudar na prisão, destacando que havia obtido seu diploma de ensino médio, GED, e participado de algumas aulas de reabilitação. No entanto, o Ministério Público não comprou essa narrativa. Investigadores apresentaram provas contundentes de que, mesmo atrás das grades, Nicholas continuava a se envolver em atividades violentas, incluindo brigas com outros detentos e posse de itens contrabandeados. Seu comportamento problemático e sua incapacidade de seguir regras pesaram na decisão final do juiz, que reafirmou a sentença de prisão perpétua. Esse caso não afetou apenas as famílias de Nicholas e do policial Crawford. Toda a comunidade sentiu o impacto. Até mesmo o prefeito da cidade, que conhecia Nicholas de programas sociais anteriores, ficou devastado ao perceber que o jovem que um dia viu como promissor havia trilhado um caminho irreversível de violência. O choque maior, no entanto, veio para a mãe de Nicholas. Quando ouviu a descrição do suspeito na noite do crime, ela começou a suspeitar do próprio filho. Ao confrontá-lo, ele confessou. E, em um ato de responsabilidade dolorosa, foi ela mesma quem o levou para se entregar às autoridades. Imagine o peso dessa decisão para uma mãe. Entregar seu próprio filho sabendo que ele jamais voltaria para casa. Após 3 audiências de sentença, Nicholas permaneceu imutável, sem qualquer sinal de arrependimento. Seu comportamento mostrou que ele não enxergava as consequências de seus atos. E sua frieza apenas reforçou a ideia de que ele selou o próprio destino. O que poderia ter sido apenas um erro juvenil, tornou-se uma tragédia irreparável. As escolhas impensadas de um adolescente destruíram várias vidas. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. E agora, o caso mais chocante desta lista. Alyssa Bustamante. Imagine uma jovem de apenas 15 anos vivendo em uma pacata cidade do Missouri, que comete um ato de crueldade impensável. Em 2009, Alyssa fez algo que ninguém poderia prever. Ela atraiu sua vizinha, Elizabeth Olten, de apenas 9 anos, para a floresta e tirou sua vida de forma brutal. O detalhe mais chocante: Elizabeth confiava nela. Elas eram vizinhas, e para a pequena Elizabeth, Alyssa era alguém em quem ela podia acreditar. Tudo começou em um dia comum. A irmã mais nova de Elizabeth, Emma, passou na casa da amiga para brincar. A mãe permitiu, com a condição de que ela voltasse para casa às 18 horas. Mas Elizabeth nunca mais voltou.
Alyssa, com uma frieza impressionante, convenceu a menina a acompanhá-la até uma área arborizada, alegando que tinha algo interessante para mostrar. Assim que chegou ao local, Alyssa a atacou. Ela estrangulou Elizabeth, esfaqueou-a diversas vezes e, sem hesitação, a enterrou em uma cova rasa que ela mesma havia cavado dias antes. Sim, Alyssa já havia planejado tudo. O desaparecimento de Elizabeth gerou um enorme pânico na comunidade. A vizinhança inteira se mobilizou em buscas desesperadas, sem sequer imaginar que a menina já estava morta. Enquanto isso, Alyssa agia como se nada tivesse acontecido. Ela chegou até a alertar sua irmã, Emma, para que não contasse nada a ninguém. Mas segredos como esse não ficam escondidos por muito tempo. Com o passar dos dias, a polícia intensificou as investigações e Alyssa passou a ser vista como uma suspeita. O comportamento dela chamava a atenção. Em interrogatórios, suas respostas eram vagas e desconectadas. Quando questionada sobre um buraco cavado na floresta, ela simplesmente respondeu que havia feito isso por diversão. Mas o mais aterrorizante veio à tona quando os investigadores examinaram suas redes sociais. Publicações perturbadoras, referências à violência e uma clara fascinação pela morte eram evidentes. Mas nada se comparava ao que foi encontrado em seu diário. Em suas anotações, Alyssa descrevia o assassinato de Elizabeth com uma frieza assustadora. Ela relatava detalhes do crime e até mencionava o prazer que sentiu ao tirar a vida da garota. Segundo suas próprias palavras, a experiência foi incrível e satisfatória. Um verdadeiro retrato da crueldade. Quando confrontada com as provas, Alyssa não teve escolha senão confessar. Ela levou os policiais até o local onde havia enterrado Elizabeth. E o choque foi generalizado. Sua família não conseguia acreditar que aquela adolescente, que até então não demonstrava sinais claros de um comportamento tão extremo, era capaz de algo tão monstruoso. No tribunal, inicialmente, Alyssa se declarou inocente, mas diante das evidências esmagadoras, ela acabou mudando sua declaração para culpada. As páginas de seu diário foram lidas em voz alta para todos ouvirem, e foi impossível não perceber o quanto seus pensamentos eram sombrios e distorcidos. Alyssa foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, além de mais 30 anos por uso de arma em ato criminoso. Mas para a mãe de Elizabeth, isso não era suficiente. Durante a audiência de sentença, ela expressou toda a sua revolta, deixando claro que Alyssa não merecia uma segunda chance. Para ela, nenhuma pena poderia reparar a dor de perder sua filha de uma forma tão brutal. Mesmo diante de sua condenação, Alyssa tentou demonstrar arrependimento. Mas como acreditar nisso depois do que ela escreveu em seu diário? Para a família de Elizabeth, não havia espaço para perdão. A dor era insuperável e nada traria sua filha de volta. O caso de Alyssa Bustamante nos faz questionar até onde a maldade pode chegar. Como alguém tão jovem pode cometer um crime tão cruel? O mal tem idade? Ou existem sinais que simplesmente ignoramos? E se esses casos te chocaram, confira este vídeo sobre a adolescente mais temida do mundo na prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.